Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de dezembro de 2025, sexta-feira. Eu acho que vai ser também, assim como ontem, um episódio um pouco mais curto. É uma coisa quase que juvenil, estou parecendo um garoto de escola, mas é que hoje eu tenho provinha, hoje eu tenho uma provinha do meu curso de italiano, eu tenho que dar ali uma refrescada na minha memória, que certamente não é mais juvenil. Mas eu tenho algumas histórias para compartilhar com vocês que, de alguma maneira, também remetem um pouco àquilo que eu compartilhei ontem com vocês, que foi o falecimento do meu pai. Papai acabou falecendo, embora tivesse uma saúde robustíssima, uma lucidez impecável, funcionava, bom, abstraindo um pouco a surdez. Alguma coisa fez, a gente nunca descobriu por quê. Infelizmente, otorrinos parecem, em média, claro, aliás, eu tenho um otorrino que eu admiro imensamente, mas muitos profissionais por aí parecem estar mais interessados em vender aparelhos com uma margem de lucro obscena do que efetivamente descobrir qual é a causa, e papai se foi e eu nunca vou saber se era alguma coisa hereditária ou não. É por isso que eu cuido da minha audição com uma atenção extraordinária e recomendo que vocês façam o mesmo, porque perder a audição quando você fica mais velho é bastante complicado, dificulta o seu relacionamento com todo mundo, com o mundo inclusive, né? Isso provoca um isolamento que pode facilitar a demência. Então, enquanto vocês ainda têm tempo, né, por favor, não usem fones de ouvido num volume assassino, criminoso, né? Cuidado com espetáculos e concertos a 140 decibéis, né? Protejam a sua audição, porque está aí uma coisa que o corpo não regenera, ele não tem cura, a fé também não ajuda, né? Se fé resolver, se papai escutava 20 por 20, 20 por 20 é visão, né? Não é audição, mas de qualquer maneira vocês entendem. Bom, tá bom, de 20 Hz a 20 mil Hz, que seja essa comparação. Então, por favor, zelem pela sua audição. Por sorte, mesmo com a audição muito debilitada, papai manteve a lucidez até o final, né? No final também, nem os aparelhos de surdez já resolviam, né? Mas voltando aqui para a nossa questão, tem várias coisas aqui que remetem um pouco a alguns aprendizados que papai acabou tendo que fazer da pior maneira. Vamos começar aqui por um tema que vai interessar uma boa parcela aqui dos nossos raríssimos, que todas as estatísticas indicam que é preponderantemente masculino, eu não sei exatamente porquê, não é? Mas que é a questão da próstata. Tem um artigo muito interessante hoje no G1, vou passar o link para vocês, relacionado a uma coisa muito prosaica, que é fazer xixi de pé ou sentado. Se eu não me engano, na Alemanha é muito comum que os homens façam xixi sentado, eu nunca entendi por quê, mas aplaudamos aqui os nossos amigos tedescos, porque parece ser essa a melhor coisa a ser feita. Na juventude tanto faz, porque na juventude tudo tanto faz, mas à medida que a gente vai sobrevivendo, que a gente vai não morrendo de preferência, isso começa a ficar cada vez mais relevante. Então, o que tudo indica que você urinar sentado acaba propiciando um esvaziamento melhor da própria bexiga. Se você urina em pé e por alguma razão qualquer você não esvazia direito a bexiga, isso dá um monte de problemas, eventuais infecções urinárias, um salve-se quem puder, não é? Além de o fato de que, aliás, para fazer xixi em pé, sentado, você faz menos esforço. Você acaba forçando menos a máquina. À medida que a gente envelhece, tem uma coisa chamada próstata, mais uma evidência de que não existe nenhum arquiteto do universo, porque qual divindade teria feito uma coisa tão inútil quanto a próstata, que, imagina, a uretra passa pelo meio, é a ideia mais completamente estapafúrdia, né? Então a próstata, inevitavelmente, ela vai crescer além do que deveria, e isso pode, mais para frente, provocar grandes problemas, que foi o que aconteceu com o papai. Papai, acho que como muitos homens da sua geração, foi essa questão da masculinidade, onde já se viu fazer exame de próstata, sei lá o quê, vai rezar para não sei quem. Não foi uma boa política. Quando a gente foi perceber, a próstata dele já estava com uma dimensão simplesmente extraordinária, não é? E aí isso acabou se transformando num câncer e o resto é história. Então, em primeiro lugar, né, eu sei que não é um assunto assim muito inspirador,
né, e também para as mulheres, bom, para quem tiver homens na família, né, que podem estar relutando em cuidar dessa questão, fica a dica, por favor, prestem atenção, por favor. Se vocês precisarem de um bom urologista, eu tenho um excelente, a gente dá uma boa dica aqui. Não é? Mas voltando aqui para os hábitos mictícios, eu não sei como é que fala, os hábitos urinários masculinos, urinar em pé enquanto funciona, enquanto está tudo bem, né? Depois, à medida que as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque a próstata, a bexiga, etc., tudo vai se desgastando, então urinar sentado talvez seja uma excelente opção, que eu vou inclusive começar a observar melhor. Não é? Tem uma outra questão interessante que parece que está bombando nas redes, sobretudo TikToks e similares, são vídeos demonstrando com raio ultravioleta, com luz e condições especiais, o quanto urinar em pé, na verdade, contamina o ambiente. Contamina do ponto de vista olfativo, né? O banheiro masculino normalmente tende a uma estrebaria, né? Acaba cheirando muito mal, mas também do ponto de vista higiênico, né? Mesmo quem é cuidadoso, que infelizmente não é todo mundo, né? E que o cara tente urinar dentro do vaso apenas, né? Você tem gotículas sendo esparramadas para tudo quanto é canto, né? Alcança uma distância que é mais ou menos 1 metro, e aí você tem que pensar aonde está a tua escova de dente, a que distância que ela está exatamente do vaso, não é? E tem outras questões curiosas, de repente, né, muitos homens na hora de urinar, não vou urinar na água porque eu vou urinar na paredinha ali do vaso. Nenhuma das opções é muito melhor que a outra, todas geram material em suspensão, né? Aliás, outra coisa a ser observada também é dar descarga, se de preferência com a tampa fechada. Se a tampa estiver fechada, você tem menos partículas saindo por aí dando uma volta, né, terminando onde elas não deveriam. Então, algumas dicas aqui. A dica é simples, né, para a população masculina aqui dos raríssimos, né, por favor, vamos considerar a alternativa de você urinar sentado e, se possível, da descarga com a tampa fechada, né? Não só quem estiver compartilhando aquele espaço agradece, né, mas isso aparentemente pode ser uma opção mais saudável, e fica a dica aqui, vale a pena fazer exames. E aí eu vou pegar carona com isso, porque exames, não só o meu exame de italiano daqui a pouquinho, mas exames começam a se tornar cada vez mais frequentes, inevitáveis e necessários à medida que o tempo passa, né? E um exame que deixa muita gente... Acho que o papai não se afetava tanto porque ele não escutava, né, que é a ressonância. Quando você entra numa máquina de ressonância magnética, aquilo é simplesmente enlouquecedor. A sorte que eu sempre carrego comigo na bolsa protetores auriculares. É verdade, eu carrego na bolsa protetores auriculares justamente para não ficar surdo, que nem meu pai ficou, né? Então eu coloco lá, eu tenho uns protetores que são aqueles que diminuem 30 decibéis, eu já coloco os meus protetores, aí em cima eu coloco os protetores que a equipe fornece. Então isso facilita um pouco, né, o convívio com aquele festival de estalidos, e é uma loucura, parece que você está num estranho show de música eletrônica. E eu nunca tinha entendido muito bem como funciona uma máquina de ressonância. Agora eu entendi, vou dar um link para um vídeo muito bonitinho que explica como funciona a história toda. A história é a seguinte: você é feito de muitos elementos, a gente sabe, os elementos foram criados pelas estrelas, explosões por aí, né? Aliás, vou dar um link para um artigo muito interessante dizendo que todos os elementos do seu corpo, eles chegaram até esse planeta aqui, né? O Carl Sagan, que é um divulgador de ciência maravilhoso, ele falava: nós somos feitos de poeira de estrelas. Mas tem grandes evidências dizendo que esses elementos chegam aqui dissolvidos em água, né? O universo produz muita água, né? Você tem água sendo produzida em tudo quanto é canto, e a água pega essa poeira que está espalhada por aí e ela traz junto na cauda de um cometa, né, e outros fenômenos também. Então, veja só, os elementos do seu corpinho, que a gente acaba devolvendo uma hora, né, eles vêm do espaço e eles vêm também em água e, em suma, você é feito de várias coisas, inclusive muita água.
né? E a água é uma substância que é feita bastante simples, é um átomo de hidrogênio, dois de oxigênio, todo mundo sabe. E hidrogênio é bacana porque ele é muito singelo. Aliás, foi o primeiro elemento que surgiu, né, quando o universo começou, tinha hidrogênio, um pouquinho de hélio, talvez um pouco de lítio, mas hidrogênio é uma coisa muito antiga, está aí faz bastante tempo, né, mas ele tem uma propriedade curiosa. Dentro do átomo de hidrogênio tem o quê? Um próton, simples assim, né? O átomo está ali, a gente pode imaginar que ele esteja girando, né? Como o prótonzinho, vamos imaginar que ele esteja girando, e isso faz com que ele tenha mais ou menos ali um campo magnético. Ele funciona mais ou menos como um ímã, com um polo norte e sul, cada prótonzinho ali. No seu corpo tem uma quantidade simplesmente colossal, né? Cada um de prótons indo para lá e para cá, né, todos eles estão girando cada um do seu jeito, mas agora acontece o seguinte, na hora que você entra numa máquina de ressonância magnética, a primeira coisa que acontece, por isso que tem aquela rosquinha gigante que você entra dentro, ali tem um magneto colossal que produz um campo magnético centenas de milhares de vezes mais forte que o da Terra. Não é por isso que você tem que tirar todos os elementos possíveis, tudo se tiver anel, qualquer coisa, né? E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, esse campo é tão intenso que os prótonzinhos no seu corpo, sobretudo nos líquidos, na água, né, do hidrogênio, que estão mais soltinhos, né, eles se alinham. Magneto é sempre assim, né, eles se alinham, norte com ficam mais ou menos como se tiver um campo forte, como é o caso da bússola. Você pega uma agulha imantada, como tem um campo magnético da Terra, ela se orienta de acordo com o campo. Então, é isso o que acontece inicialmente naquela máquina insana, né, naquele tubo, você tem um campo magnético e os seus prótonzinhos vão apontar todos na mesma direção como se fosse uma bússola. Você não vai sentir nada, não está acontecendo nada de dramático, você não vai virar, sei lá, de uma hora para outra, vai mudar de partido político, não vai, não, sua orientação não vai mudar, nem sexual, nem político ideológico. Pois bem, enquanto esse campo está ativado ali, todos os prótons estão apontando na mesma direção, uma beleza, uma coisa linda, né? E aí o que acontece num certo momento, o que o aparelho faz, ele solta uma perturbação, uma onda eletromagnética muito rápida, que dá o quê? Ele dá uma desviada, é como se desse um piparote, né, na agulha da bússola, ele dá um leve desvio, né, e ele começa e para, é muito brusco, é muito rápido. Então, o coitado do próton que estava ali todo feliz apontando, sei lá, para o norte, de uma hora para outra ele fica meio tonto, mas ele volta, né? No que ele volta, é aí que a máquina percebe o próton voltando para essa orientação inicial. Essa volta é que o sensor percebe. Então, no que o próton está voltando, aí o que ele percebe? Onde tem água, quanto demorou para voltar, né? Onde tem mais isso, onde tem mais aquilo. Então, é por isso que a máquina, além de fazer aquela barulheira louca, dá uns estalidos, faz tof. Tof é quando simplesmente você dá um tapa na orelha do próton para ver como que ele volta. No que ele volta, ele gera ali uma perturbaçãozinha no campo e é isso que o aparelho consegue transformar numa imagem. Eu não tinha ideia. É muito mais interessante do que eu imaginava e é incrível, se vocês já fizeram ressonância recentemente, a qualidade, a resolução do que isso mostra. Né? Inclusive, toda essa questão de diagnósticos de imagem de uns tempos para cá está ficando uma coisa simplesmente assombrosa. Se você já fez um Doppler de artéria, se você já fez um ultrassom, inclusive de próstata, cara, parece ficção científica e, infelizmente, se você tem ainda um médico um pouco resistente, né, a esse tipo de exame, fala, esses médicos de hoje não sabem nada, eles pedem exame para tudo, veja aqui, eu consigo detectar, então por que antes as pessoas morriam mais cedo e agora elas duram mais? Eu acho que porque a medicina avançou, mas infelizmente muitas pessoas são resistentes. E já que a gente está falando aqui de durar mais, e isso também acaba tendo uma certa relação com o papai, saiu um estudo muito interessante sobre
a população centenária na Itália. A Itália parece ser um país que tem uma concentração de centenários muito acima da média. Acho que é o país que tem a maior concentração, tem uma concentração muito grande de centenários. Isso já gerou aquela indústria do Blue Zones, das zonas azuis, então é alimentação mediterrânea, mas parece que tem um componente genético. Eles analisaram o DNA de uma quantidade brutal de pessoas na Itália e eles descobriram que tem algumas contribuições que a gente consegue perceber ali. Tem DNA vindo de populações de fazendeiros, de agricultores que vieram da Anatólia, do que hoje é a Turquia, né? Ou seja, é uma invasão ali, né? Uma entrada de gente que era justamente... Perdão, uma pequena interrupção aqui, eu tive que cortar o intervalo enquanto eu resolvi uma questão doméstica, mas você tem uma contribuição desses primeiros agricultores que vieram ali da Mesopotâmia, do norte da África, da Turquia, daquela região ali. Tem uma contribuição também de uma imigração vindo da Ásia, né, povos que hoje corresponderiam ali ao Irã. Você também tem uma contribuição de povos pastoris, né, que vieram ali ali da Eurásia, né, ali do norte, do que seria hoje China, Rússia, por ali, né? Mas também tem a contribuição de uma população que era caçadora-coletora, ou seja, uma população mais antiga, né? Caçadores-coletores ainda não tinham adotado a agricultura. Né, esses caçadores-coletores, pelo que eu vi no mapa ali, eles vêm em grande parte do que hoje é Espanha e Portugal, vêm daquela região ali da Península Ibérica. Ok, legal, a gente entende um pouco da história ao longo do tempo, do povoamento da Itália, né, a gente está vendo, é uma história que não tem registro nenhum, porque eram povos completamente sem nenhum tipo de alfabeto, nem nada, sem história, mas a gente consegue reconstituir, né, toda essa movimentação pela herança no DNA. Você vê o DNA das pessoas, vem daqui, vem dali, ok. O que é muito interessante, porém, é que se você pegar o DNA desses italianos centenários, eles têm uma concentração muito mais alta do DNA de caçadores-coletores que vieram justamente do que a gente poderia chamar ali Península Ibérica, um pouco, sei lá, Espanha, um pouco de França e tal. Eu achei isso muito interessante, não é? Porque, veja, muita gente diz que essa história de agricultura não foi uma ideia muito boa, né? Porque isso levou ok, as pessoas tinham mais alimento, mas é uma degeneração da saúde geral, porque as pessoas estavam comendo uma quantidade maior de alimentos, mas com uma variedade muito menor, elas estavam vivendo em condições sedentárias, o que propiciava doenças de todo tipo, estavam convivendo também com animais de uma maneira sedentária, o que efetivamente não gerou uma saúde extraordinária. Mas veja, os caçadores-coletores, que aliás foi como a humanidade viveu durante tantíssimo tempo, não é? Eles acabaram deixando genes que aparentemente provocam uma longevidade maior, quem sabe o sistema imunológico, sei lá, onde que eles acabam influenciando. Infelizmente, meu pai tinha uma participação maior desse DNA lusitano, ele era filho de português, eu sou neto, então eu já estou aí nos 25% só de herança, mas eu achei essa história interessante também. E já que a gente está falando aqui de povoamento, vamos mudar completamente de área, mas é bacana para a gente entender um pouco melhor como funciona a vida. Vamos falar de vulcões. Vulcões sempre aparecem aqui no radinho, vulcões explicando fomes que explicam revoluções, vulcões explicando obras literárias como Frankenstein da Mary Shelley, porque o clima estava uma porcaria, né? Vulcões explicando extinções massivas, né? Um pouquinho antes de cair o meteoro que matou os dinossauros, a coisa já não estava muito favorável porque tinha uma série de erupções vulcânicas na Índia. Pois bem, mas tem outro efeito de vulcões que é muito curioso, é o seguinte, vamos supor, um vulcão derrama lava, né? Cara, onde lava passa não cresce grama por um bom tempo. Em primeiro lugar, porque a lava está ali mais ou menos a uns 1000 graus Celsius e, desculpa, nada sobrevive, né? Então, como é que será que em um lugar desses, a vida volta para um lugar que teve uma erupção vulcânica?
né? Bom, se você conhece Nápoles, você sabe que aparentemente a vida volta, né? O vulcão ali que soterrou Pompeia, a vida voltou, né? Mas vamos lá, então vamos tentar analisar, descobrir como que a vida volta. Né, isso é muito interessante. Então os caras foram para a Islândia, que é um lugar que eu não sei se é abençoado ou amaldiçoado, com uma quantidade de vulcões ativos bastante desconcertante. Pois bem, ali tem lava para tudo quanto é lado. E aí o que eles foram observar? Ok, acabou de ter um fluxo de lava aqui, tem vida aqui? Vamos lá, em primeiro lugar, a vida não sobreviveu ao que acabou de acontecer, que é a temperatura altíssima, né? Em segundo lugar, o que acontece é que lava, vamos imaginar que chova, né? Lava não retém, ainda mais quando solidifica, tal, ela é uma pedra, ela não retém muita água. Nutrientes também não sobrou nenhum, então convenhamos que não é um lugar muito propício, né? Mas a vida, para quem já visitou lugares como o deserto de Atacama, tal, a vida parece que tem uma capacidade de invenção um pouco maior do que a gente costuma imaginar. Pois bem, o que eles perceberam ali? Que logo depois dessa lava toda, que praticamente esteriliza tudo, digamos que o resto continua, você continua tendo chuva, você continua tendo vento, né? E o que eles perceberam? O vento traz micróbios que estão em suspensão. A gente estava falando da sua urina com partículas em suspensão, quer dizer, o ar que parece invisível tem várias coisas em suspensão e vários micróbios, certo? A questão é, ok, eles vão cair naquela pedra solidificada, não é? Eles vão conseguir sobreviver? Pô, não tem quase água nenhuma, não tem nutrientes. Que porcaria. Pois bem, alguns vão. Né? E aí, o que eles estão descobrindo também é que a água da chuva, que parece uma água cristalina, pura, destilada, que veio dos céus, ela também tem um monte de micróbio. Né? Na hora que ela chega ali, tem várias criaturas que estão em suspensão. Então, quando chove, o vento trazem uma série gigante de micro-organismos que vão cair num ambiente que não é um pouco inóspito. O que acontece? Alguns desses micróbios que são mais barra pesada, que são badass, né, que é o termo que eles usaram ali, eles vão conseguir prosperar, né, e vão conseguir sobreviver. Então tem uma primeira turma ali vamos chamar de invasores ou de imigrantes, né, que chega ali, que realmente consegue se estabelecer naquelas condições precárias. Então a população começa a crescer devagarinho, começa a crescer, quando você menos imagina, estão chegando micróbios pelo ar, pela água, né? Isso me fez pensar na invasão da Venezuela iminente aí pelo Trump, mas isso é um pesadelo, deixa para lá, né? Mas eles estão chegando e eles começam a prosperar, mas o que acontece, ainda mais Islândia, né? A hora que o inverno chega, é um exame, é uma sabatina que nem todo mundo passa, né? Desculpa, eu estou com esse exame hoje à tarde na cabeça. Então, depois que o inverno dessa sabatinada em todo mundo ali, então muitas das primeiras formas de vida não sobrevivem, né, não prosperam, mas algumas sobrevivem e aí a coisa dá uma estabilizada. Muito interessante porque eles estão vendo ao vivo e a cores, né, obviamente usando instrumentos para ver o invisível, né, como que a vida consegue se restabelecer mesmo num lugar tão difícil assim, tão improvável assim. Eu acho que para encerrar, já que a gente falou de vulcões, eu vi hoje um post muito singelo de um armário, uma cômoda, melhor dizendo, uma cômoda de madeira, né, com gavetinhas, com portinhas, com coisas dentro. Não era o Pinterest me dando sugestões de sei lá do que, de decoração, não. Era um post de uma arqueóloga mostrando uma peça de mobília de Herculano. Herculano é uma cidade que era vizinha a Pompeia, né? Todo mundo fala de Pompeia, todo mundo vai visitar Pompeia, né? Mas Herculano também foi completamente aniquilada pelo vulcão, mas de uma maneira diferente, né? Enquanto Pompeia ela foi soterrada por pedras que estavam caindo, que o vulcão cuspiu, e também por um monte de poeira, etc. Então ela foi soterrada uma camada gigante. Herculano estava numa outra direção, e o que aconteceu ali é o que tem um nome um pouco esquisito, de chama fluxo piroplástico. Um fluxo piroplástico é o seguinte, desce da montanha, do vulcão,
Plim, plim. Você acaba de ser poupado de um pequeno acesso de tosse, graças aos milagres da edição. Mas então, o que aconteceu em Herculano não foi coisa caindo na cabeça deles, soterrando sobre metros e metros de cinzas. Não, o que aconteceu ali, eles foram varridos, né, por praticamente um tsunami de poeira e ar muito quente, né, que praticamente assou todo mundo, carbonizou todo mundo ali. Então, o tipo de estrago que foi feito, até inclusive a maneira como as pessoas morreram, é muito diferente. E o que é muito curioso, que esse fluxo piroplástico, além de vir numa temperatura altíssima, a hora que ele chega, ele tem muito pouco oxigênio, já não tem mais quase oxigênio nenhum. Então, na hora que de repente ele passou por essa cômoda, a cômoda não deu tempo da cômoda pegar fogo, porque não tinha oxigênio para isso. Ela foi carbonizada, ela virou carvão imediatamente. Ela não virou gás carbônico, ela virou simplesmente carvão. Então, você tem preservado ali uma cômoda de carvão com vários objetos de uso cotidiano, provavelmente tão bagunçadas quanto as minhas gavetas, provavelmente, não é? E que dão, pelo menos para mim, um toque tão humano, né? Porque você vai lá em Pompeia, você vê as grandes mansões, aí você vê lá os corpos naquelas posições contorcidas e tal, mas não sobrou muito dessa coisa que conecta com a gente, que são coisas que você ainda tem uma cômoda, certo? O que tem na sua gaveta, né? Se de repente acontecesse alguma coisa sinistra, né, e o que sobrasse para todo mundo na posteridade fosse justamente isso, esses traços da vida cotidiana, né, como é que eles iam interpretar quem você foi, quem você era, né, pelo que você deixou ali, pelos seus objetos. E são objetos muito próximos da nossa vida cotidiana. Então, eu achei essa pequena imagem, uma pequena imagem, ela tão profundamente tocante que eu vou convidar vocês a verem. Eu acho que essa é uma boa história para a gente encerrar por aqui. Espero que esse episódio tenha valido a pena, um pouco mais curto e um pouco menos delirante do que os meus episódios de sexta-feira normalmente, mas estamos aqui numa semana um pouco atípica. Cuidem-se, por favor. Cuidem da sua audição, cuidem do seu sistema urinário, né? Cuidem-se, um grande abraço e até segunda-feira.